Olá, boa tarde. Começando mais um Justiça em Ação. E no programa de hoje você vai ver o advogado Rômulo Serra tirando as dúvidas do telespectador no quadro Fala Doutor. Entrevista com a doutora Luciana Lawande, vice-presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da OAB Maranhão. Para falar de prisão preventiva, recebemos o advogado criminalista e professor de processo penal, Lúcio Henrique Moraes Rego. E no quarto bloco, entrevista com o advogado Diego Sá, tirando as dúvidas do telespectador. Tudo isso hoje no Justiça em Ação. E agora vamos ao quadro que está dando o que falar. É aquele quadro que tira a dúvida do telespectador, tanto nas ruas quanto no Facebook. É o quadro Fala Doutor. Mais uma vez recebemos a presença do doutor Rômulo Serra. Doutor Rômulo, mais uma vez um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Fidel. Está mais um sábado aqui presente e podendo tirar dúvidas dos consumidores e telespectadores. E vamos à primeira pergunta. Doutor, meu nome é Mariano. Queria saber quais são as informações que são obrigatórias no rótulo dos alimentos. Bom, Mariano pergunta sobre as informações do rótulo. Ele quer comprar um produto e o que ele tem que observar nesse produto? Interessante, feita pelo telespectador, desse tipo de situações, porque são relações do nosso cotidiano, situações que todos nós vivenciamos. As informações que devem constar na rotulagem dos produtos industrializados, eles devem primeiramente constar a lista de ingredientes. O que é a lista de ingredientes? São aqueles produtos que compõem a composição do produto. Exemplo para vocês. Se constar milho, farinha, açúcar, sal, dentre outros. Outra informação que deve constar é a origem do produto. Nessa origem do produto nós podemos dizer o quê? A empresa que fabricou o produto, bem como o seu endereço, além de constar também um serviço de atendimento ao consumidor. Outra situação que deve constar na rotulagem do produto é o que diz com respeito ao lote e à data de validade do produto. Esse é um tema muito interessante, muito importante de ser verificado no momento da aquisição do produto. Nos produtos em que o prazo de validade é até 3 meses, devem constar o dia, o ano e o mês de validade. Nos demais casos, deve constar apenas o ano e o mês. Não pode haver, Fidelix, de forma alguma, qualquer tipo de rasura na rotulagem com relação, quando diz respeito a essa situação da data de validade, por ser uma questão primordial importância nesse tipo de situação. Uma vez verificado pelo consumidor, nesse tipo de situação, que o produto está vencido, ele tem o direito, automaticamente, à substituição do produto ou à restituição do valor pago, sendo atribuição do estabelecimento comercial que pôs esse produto à venda, e sendo verificado que está fora do prazo de validade, em fazer a substituição e tirar da prateleira esse produto. No caso, as demais informações que devem constar são o quê? Os valores nutricionais, são o que consta, tipo proteína, carboidrato, gorduras trans, gorduras saturadas e os atributos complementares, os atributos nutricionais complementares, que a gente diz que são aquelas situações que contém ou não contém glúten, contém ou não contém sacarose, que são de vital importância para as pessoas que não têm tolerância a esse tipo de situação. É justamente isso que o senhor falou, é importante esse esclarecimento, porque tem pessoas que têm essas limitações, né? Então, essas informações no rótulo, de repente para mim, que graças a Deus não tem nenhuma limitação, pode ser que não seja importante, mas para quem tem essa limitação na saúde, é de suma importância observar, e como o senhor falou, não pode ter rasura, principalmente no prazo de validade. Isso. Eu me incluo, no caso, nessas situações especiais, porque eu tenho intolerância à lactose, então eu tenho que adquirir produtos que não tenham a lactose na sua composição. Perfeito, perfeito, doutor Rômulo. Doutor Rômulo Serra no estúdio, esclarecendo as dúvidas do telespectador, não só pelo vídeo, mas também pelas nossas redes sociais. Temos a primeira pergunta pelo Facebook. Vamos à primeira pergunta do telespectador pelo Facebook da Pati Santos. Bom dia, doutor. A loja tem por obrigação me dar a nota fiscal do produto que comprei? Fidelix, isso aí é
é um direito do consumidor exigir e uma atribuição e um dever à loja ou do estabelecimento comercial fornecer a nota fiscal. Até porque a nota fiscal serve como a comprovação da compra do produto. E em caso de vício ou defeito no produto, esse que vai servir de comprovação efetiva a respeito da aquisição deste. Nesse tipo de situação, é obrigação do estabelecimento comercial, inclusive constitui crime, a não entrega da nota fiscal em favor do consumidor. A Lei 8.137 de 90, mais precisamente no seu artigo 1º, inciso 5º, dispõe a respeito, sendo crime na ordem tributária, o não fornecimento da nota fiscal em favor do consumidor. O que o consumidor pode fazer nesse tipo de situação? Ele pode se dirigir à DECON, que é uma delegacia do consumidor, para fazer a queixa, ou pode ir diretamente à Secretaria de Fazenda, já que se trata de crime de ordem tributária. Mas é dever e direito do consumidor exigir a nota fiscal no momento do ato da compra. Perfeito, mais um esclarecimento muito importante. Vamos a mais uma pergunta do telespectador nas ruas. Vejamos. Doutor, meu nome é Marco Antônio. Gostaria de saber, quando houver uma queda de energia na minha casa e queimar o aparelho, quais são os procedimentos que eu devo fazer? Doutor, isso quase não acontece. Geralmente, e eu me recordo quando eu era criança, que quando começava a chover, a gente saía desligando da tomada as coisas para não queimar, porque geralmente queimava. E quando queima, como que ele deve proceder frente a essa situação? Fidélix, importante ponto nesse tipo de situação, trata de que a empresa que fornece, no caso, o serviço de energia, ela é uma prestadora de serviço. E como tal, sendo uma prestadora de serviço, ela é responsável não só por reparar ou ressarcir os danos que vinham a ser causados nos equipamentos em decorrência das descargas elétricas. Então, isso já é uma responsabilidade que, por si diz, normal, é uma responsabilidade objetiva. Nesse caso, a Resolução 499 de 2012 da ANEEL, ela disponibilizou não só os prazos, como os procedimentos a serem realizados nesse tipo de situação. Primeiramente, o que acontece? A pessoa tem que ligar para a concessionária de serviço público, nesse sentido, para dizer o que foi que aconteceu, o fato que ocorreu, e discorrendo a respeito dos equipamentos em que foram avariados, em decorrência dessa descarga elétrica que aconteceu. Uma vez visto isso, tem que se dirigir, logicamente, à concessionária, ao espaço físico da concessionária, para fazer a reclamação, sendo que, interessante notar com relação aos prazos que são ofertados em favor do consumidor nesse tipo de situação. O consumidor, a partir do evento danoso, ou seja, do ato, aconteceu a descarga, houve a queima de determinado equipamento, o consumidor ele tem 90 dias, a partir do evento, para se dirigir à concessionária. Para fazer a reclamação. Isso, fazer a reclamação e descrever todos os equipamentos que teve avaria, dentre outras coisas. Feito isso, no prazo de 90 dias, a concessionária tem 10 dias para enviar algum de seus agentes para fazer a vistoria nesse equipamento. Esse prazo, ele fica um pouco mais curto nesse tipo de situação quando envolve equipamentos, equipamentos que acondicionem medicamentos ou produtos perecíveis. Esse prazo ele fica apenas em um dia útil para acontecer esse tipo de vistoria pela natureza da situação. Uma vez feito a vistoria, a concessionária de serviço público ela tem 15 dias para poder se manifestar a respeito, deferindo ou indeferindo o procedimento. Uma vez deferido o procedimento feito e pleiteado pelo consumidor, tendo em vista a avaria ocorrida, ele tem mais 20 dias para pagar. Então, são prazos, pode notar que são prazos um pouco mais elásticos. E sendo indeferido o procedimento, o que resta para o consumidor nesse tipo de situação é fazer uma reclamação junto ao PROCON ou procurar um advogado de sua confiança para dar entrada no procedimento capaz e competente para tentar ressarcir ou reparar o produto. Perfeito. Então, o interessante é não esperar logo esses 90 dias para dar entrada na reclamação, até porque nós temos vários prazos aí a ser atendidos, né? Então, entra logo com a reclamação para poder ficar tranquilo. Doutor, nós temos mais uma participação via Facebook, mais um telespectador participando do nosso programa através das nossas redes sociais. Tem a Ednilda Santos. Doutor, estou passando por um problema sério. Efetuei o pagamento de uma dívida e após 2 meses ainda estou com o nome sujo. O que devo fazer? Ela pagou e ainda não teve o seu nome tirado ali
enfim, do SPC, do Serasa? Como que ela deve proceder? Bom, Fidelis, como tu mesmo avançaste na situação anterior, é uma situação que a gente pensa que não, mas essa é uma situação muito corriqueira, que acontece muito com relação a esse tipo de situação. O que se dispõe? A partir do momento da entrega, no momento do pagamento realizado, a empresa, no caso, tem o prazo de 5 dias úteis para poder retirar o nome da cliente ou do consumidor dos órgãos de proteção de crédito. Não feito isso, a cliente ou o consumidor pode se dirigir até a loja, cujo escreveu o nome dela nos órgãos de proteção e crédito, fazer a solicitação. Uma vez não sendo atendido esse tipo de situação, ela pode entrar com as medidas judiciais cabíveis nesse sentido. Porventura, se ocorrer uma situação em que ela se prejudica, não consiga fazer qualquer transação futura, em decorrência ou em virtude dessa situação pré-existente, ela pode fazer a solicitação de uma indenização por danos morais, que é perfeitamente cabível na situação. Vamos a mais uma pergunta do telespectador. Meu nome é Ronaldo. Doutor, eu já levei um produto várias vezes para o conserto, para assistência, e continua com o mesmo problema. O que eu devo fazer? Também mais uma situação corriqueira, sempre levando o produto para consertar e vem com o mesmo defeito. Fidelix, desse tipo de situação, a situação é bem clara e simples com relação ao que disponibiliza o nosso Código de Defesa do Consumidor. O artigo 18, no parágrafo 1º, diz que o prazo para reparar os danos provenientes do produto, os vícios, os defeitos existentes no produto, tem um prazo de 30 dias. Uma vez ultrapassado esse prazo de 30 dias, restam as 3 opções que estão elencadas em seus incisos. A primeira, no caso, seria a substituição do produto por outro, no caso, o abatimento proporcional do preço ou a restituição do valor. Então, o consumidor, nesse tipo de situação, uma vez ofertado o prazo, e passado o prazo de 30 dias com relação a essa situação, para que fosse reparado o produto, e sendo expirado esse prazo e não sendo o produto reparado, resta para você as 3 opções: o abatimento proporcional do preço, a substituição do produto ou a restituição do valor atualizado monetariamente. Perfeito. Bom, tivemos mais uma participação brilhante do Dr. Rômulo Serra, que e hoje foi uma seleção de perguntas, porque a turma realmente está começando a entender como que funciona o programa, as perguntas realmente do dia a dia, muito interessante. Quero mais uma vez agradecer, doutor, mas antes de falar, que no programa passado, nós dissemos aqui que teríamos o WhatsApp, né? E aí foi até uma orientação da nossa assessoria que não colocássemos um WhatsApp pessoal, que tivéssemos um WhatsApp exclusivo do programa. Então, em virtude disso, estamos providenciando esse WhatsApp exclusivo. Ficará para o próximo programa essa ferramenta fenomenal para tirar a dúvida do telespectador que está em casa nos assistindo. A partir do sábado que vem, você já pode mandar para o WhatsApp do programa, e aí você vai estar assistindo e mandando a sua dúvida, a sua pergunta para o Dr. Rômulo Serra, que vai tirar aqui no programa no momento. Quero agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, Fidelix. Bom, vou de intervalo. Na volta tem doutora Luciana Lawande falando da proteção aos animais, essa lei que vem regulamentando essa relação do homem com o animal. No segundo bloco, daqui a pouquinho eu volto. Estamos de volta com Justiça em Ação. O abandono de animais no Brasil ocorre de maneira discriminada e milhares de cães e gatos são abandonados nas ruas por diversos motivos. Antes de abandoná-lo, o homem deveria ter a ciência de que está cometendo um crime, baseado na Lei Federal número 9.605/98, a Lei de Crimes Ambientais, que prevê penas para quem abandona e maltrata esses animais. Nossa equipe de reportagem esteve nas ruas e vai mostrar detalhes desse mundo de abandonos. Veja na reportagem da Vanessa Oliveira. Eles são mais de 130 milhões no mundo inteiro. Cachorros, gatos, aves, peixes e alguns tipos mais exóticos. O Brasil ocupa o 4º lugar em população total de animais domésticos. Na mesma medida que as pessoas pegam os animais para cuidar,
o abandono desses bichinhos tem sido frequente em todas as cidades. Aqui em São Luís, não precisamos caminhar muito pelas ruas para perceber esse problema. Cães, gatos e outros animais, como equinos, perambulam em busca de abrigo do sol e chuva, de comida e de um lugar seguro para dormirem. E se não bastasse as dificuldades de sobreviver por conta própria, ainda há os casos de maus-tratos. Para estes animais, o abandono e as agressões são uma realidade constante. Por causa disso, o movimento Castra São Luís, lançado há quase um ano, tem como objetivo proteger e castrar os animais de rua, fazendo com que, assim, eles não procriem, além de pressionar as autoridades a cumprir a Lei Federal de número 9.605/98, a Lei de Crimes Ambientais, que prevê penas para quem maltrata e abandona animais. Então, as autoridades, elas alegam a falta de recurso, né? E completamente omissa. As autoridades, elas nunca tomaram uma posição, já teve N reuniões, mas, enfim, não chega-se a um consenso, não chega-se a uma solução. Ela também afirma que a castração desses animais é muito importante, além da vacinação contra os 8 tipos de viroses que acometem cães e gatos. Um dos locais mais conhecidos na cidade como pontos de abandono de animais fica localizado na Avenida dos Africanos e ficou popularmente conhecido como Praça dos Gatos. Aqui não se sabe quantos animais vivem, mas é uma prova da falta de cuidado e carinho com os pets. Porque este local, não somente este, é um local de calamidade. Eles intitulam aqui como Paraíso dos Gatos. Aqui não tem nada de Paraíso dos Gatos. Eles passam aqui todo tipo de abuso, de privação. Eles passam fome, eles passam frio, eles são assassinados, eles são mortos pelos outros animais, né? Até a ração que se coloca aqui, os vândalos vão e retiram para vender, para fazer uso de droga. Mas em meio a tanta tristeza, a vida sorriu para um desses bichinhos. É que ao passar por essa avenida, Orlen, que teve que parar para colocar uma capa de chuva, avistou o bichinho que havia acabado de nascer. Como ele não podia levar naquele dia, retornou hoje para pegar o gatinho que ele conquistou. É muito importante que é uma vida, né? Uma alma, né? Então isso mexeu muito comigo. Eu vi, estava chovendo, eu fui tirar a capa de chuva da moto. Aí ele correu para debaixo da moto devido ao calorzinho do motor. Então eu vi ele, trouxe ele para lá para ele não ser atropelado. Aí eu conversei com minha esposa que eu queria vir pegar ele, né? E ela topou, hoje a gente veio buscar ele, justamente encontramos ainda. Bom, e para falar melhor do assunto, recebemos no estúdio a doutora Luciana Lawande, vice-presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da OAB Maranhão. Doutora, um prazer recebê-la aqui no Justiça em Ação. Prazer é todo meu, agradeço o convite da gente poder estar tocando num assunto tão importante, não só para a sociedade maranhense, mas também para a sociedade mundial. Bom, a gente inicia essa conversa tentando entender o que a sua comissão, a comissão que a senhora é vice-presidente, faz efetivamente, que tem influência na sociedade. Quais são os principais objetivos da comissão que a senhora é vice-presidente? Bom, Fidelis, a comissão foi criada no mês de julho do ano passado, 2016. A nossa intenção principal é poder dar efetividade aos direitos dos animais, de acordo com a Constituição, com algumas leis federais e estadual que nós temos, né? Então, estamos também fiscalizando algumas promessas, como, por exemplo, o Centro de Zoonoses, né? E acompanhando algumas ações e buscando parcerias tanto com as ONGs e os grupos de animais, para que a gente possa, como eu falei anteriormente, dar efetividade ao direito que já existe. Agora sim, eu tento entender algo que de repente é muito óbvio, né? Por que nós necessitamos estabelecer leis que amparam essa relação? O que deveria ser natural, né? Deveria ser, de repente, o homem entender que não precisa maltratar um ser, mas a gente precisa de leis que amparam. Por que essa necessidade, doutora? As leis servem para fazer com que os homens entendam que os animais não são coisas ou objetos. Sim. Né? Os animais, na verdade, os homens não são donos dos animais. As leis servem para fazer com que eles entendam que eles têm direito à vida, que eles têm direito à saúde, que eles têm direito ao bem-estar, como um todo, como no geral, né? Bom, existe algum órgão que
atenda especificamente aqui em São Luís essa proteção? Nós temos vários órgãos, né? Na verdade, existe o Ministério Público de Meio Ambiente, que inclusive está em parceria conosco nessa luta, na pessoa do senhor Barreto, doutor Barreto. Existe também a Delegacia do Meio Ambiente, com profissionais extremamente dedicados, que também estamos em parceria com eles. E o Corpo de Bombeiros também tem uma ala especializada na questão de, não só de queimadas, porque a gente pensa que o Corpo de Bombeiros está dedicado apenas para queimadas, Sim. mas também para o trato e cuidado com os animais silvestres, por exemplo. Então você pode, algum problema, pode procurar algum desses órgãos e até mesmo nós da OAB, tá? Através das nossas redes sociais. E, a princípio, nós ainda estamos buscando uma melhor estrutura para tais órgãos, que, na verdade, estão um pouco abandonados. A senhora falou aí sobre o comércio, que tem uma loja no shopping, e é até interessante porque ela não está preocupada apenas no comércio, mas com a causa, né? Envolvida com a causa. Mas como é que a comissão, como é que a senhora vê a questão da comercialização do animal? Porque se eu estou comercializando, eu já inicio tratando ele como uma coisa, né? Então, como é que vocês analisam essa comercialização que tem crescido, viu? É hoje um dos mercados aí mais quentes que nós temos aqui no Maranhão, aqui em São Luís, grandes lojas, né? Pets aparecendo aí, hotéis, enfim, tudo voltado para esse mercado. E essa comercialização do animal como coisa, como é que vocês têm analisado isso? Primeiro ponto, antes que eu esqueça de falar nisso, quando vocês passarem em alguma veterinária que tem aquelas gaiolinhas com o animal dentro, aquilo ali é crime, é proibido, então denuncie, tá? A comercialização dos animais, elas devem ter um cuidado e uma fiscalização para saber como eles estão sendo tratados, né? Então, por exemplo, você tem vários canis que deveriam ser regularizados, mas como não há uma fiscalização, animais que são abandonados, como aconteceu ano passado, né, um canil que foi descoberto com várias fêmeas, como não procriavam, mais foram abandonadas, né? Nem metade do que aconteceu de fato foi a televisão. Então, assim, a comercialização, ela é regulamentada, né? Mas ela deve ser fiscalizada, para que não ocorra com que os animais sofram, que os animais adoeçam. E uma dica, existem vários animais para adoção, né? Então, eu aconselho a adoção, inclusive eu tenho 2 que foram adotados, né? Tenho 3 no geral, mas 2 foram adotados. E gostaria de dizer, aquelas pessoas que queiram adquirir um animal de raça, alguma coisa assim, fiscalizem. Você mesmo faça o seu papel enquanto cidadão, vá no canil, veja como é que está a situação, não só pelo bem do animal, mas pelo seu bem também. Perfeito. Né? Já que a maioria das pessoas pensam no bolso, analise o seu bolso, vá olhar como é que está. Muitos animais vêm doente que vem de berço, né? Da forma que está. Então, assim, não vou dizer que sou contra ou a favor, mas eu acho que deveria existir uma fiscalização maior no que diz respeito a essa comercialização. Doutora, para finalizar a nossa entrevista, que está interessante, né? E por mim eu ficaria aqui o programa inteiro, que é um assunto que me interessa, que me agrada, e eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo agora ao Justiça em Ação, que tem se identificado, tem tirado suas dúvidas, assim como a telespectadora que mandou uma pergunta via Facebook, o telespectador, né? O Lenilson Rodrigues. Bom dia. Existe uma lei que protege as relações do animal com o homem. Então, eu quero saber se a pessoa pode ir presa em casos de maus tratos com animais. A senhora até já respondeu isso, né? Então, ela pode ser... Relembrando, de acordo com a lei federal, pode ser presa a prisão de 3 meses a 1 ano e também sanções como multas, perder crediário, não poder ter um outro animal durante um certo tempo, né? Depende muito da forma com que foi cometida. Existem também sanções de você ter que arcar com o prejuízo que o animal sofreu e várias outras, né? Depende muito do caso. Bom, a doutora Luciana nas suas considerações, vai fazer uma leitura de um texto, mas antes, pelo menos, enquanto ela abre o texto, eu queria só dizer o seguinte, que a doutora Luciana é uma advogada altamente competente, principalmente na área criminal. Eu quero abrir aqui, falando que eu pude acompanhar, enquanto estudante de Direito, estive no tribunal
né, na verdade no fórum, acompanhando um momento lá com a doutora, audiência de custódia, né? A audiência de custódia, e ela foi brilhante, brilhante. Acompanhei a doutora Luciana na noite de um acontecido, na delegacia ali em loco, estive com ela, depois, posteriormente, bem cedo, e vi todo o trato. Quero lhe parabenizar, porque além de defender causas importantes, a senhora é uma excelente advogada, uma excelente criminalista, e eu muito me honra em tê-la aqui no nosso programa, e fica à vontade com as considerações. Muito obrigada, Fidelis, agradeço mesmo. Para finalizar, gostaria de quem quiser denunciar causas, o número da delegacia especializada no meio ambiente é 3221-1488. Você pode também nos seguir nas redes sociais, tá? No Facebook estamos Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu quero finalizar com, na verdade, 10 coisinhas aqui, são 10 frases rápidas, constantes na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, feitas pela Unesco em 1978. Todos os animais têm o mesmo direito à vida. Todos os animais têm o direito ao respeito e à proteção do homem. Nenhum animal deve ser maltratado. Todos os animais selvagens têm o direito de viver livres no seu habitat. O animal que o homem escolher para ser seu companheiro não deve nunca ser abandonado. Nenhum animal deve ser usado em experiências que lhe causem dor. Todo ato que põe em risco a vida de um animal é crime contra a vida. A poluição e a destruição do meio ambiente são considerados crimes contra os animais. Os direitos dos animais devem ser defendidos por lei. E, por fim, o homem deve ser educado desde a infância para observar, respeitar e compreender os animais. E essa é a nossa luta, Fidelis. Perfeito. Diário. Eu só não solto aquele aplauso, né, que a gente não tem aqui, mas foi realmente uma entrevista justa e perfeita. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Espero que a senhora tenha gostado, e já fica o Justiça em Ação todo de portas abertas à senhora, viu? Estou também à disposição para estar aqui com Obrigado. vocês. Vou de intervalo, na volta tem mais Justiça em Ação. De volta com o programa Justiça em Ação. De acordo com os preceitos constitucionais, uma pessoa deve ser considerada inocente até a sua condenação, ou seja, até o trânsito em julgado de sua sentença penal, quando não é mais possível recorrer da decisão. Em regra, uma pessoa não poderia ser presa antes desse momento, porém, existem 3 tipos de prisões que podem acontecer de maneira excepcional a essa regra: prisão em flagrante, prisão temporária e a prisão preventiva. E essa prisão preventiva que vamos falar agora. Recebemos no estúdio do Justiça em Ação o advogado criminalista e professor de processo penal, doutor Lúcio Henrique Moraes Rego. Doutor, prazer estar recebendo o senhor aqui junto conosco. O prazer é todo meu. Primeiramente, desejar um bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, agradecendo o convite feito, momento em que passaremos a esclarecer algumas dúvidas do processo penal referente à prisão. Perfeito. Bom, doutor, primeiro, como a gente já havia conversado previamente, o programa é em TV aberta e a população assiste, né? Então a gente precisa inicialmente conceituar, né, entender o que é efetivamente a prisão preventiva. Muito bem. Antes que se adentre ao mérito exclusivo da prisão preventiva, é de suma importância se diferenciar, né, em quais hipóteses o sujeito pode ser levado ao cárcere, ou seja, em quais hipóteses uma pessoa pode ser presa. Nós temos a divisão na qual existem as prisões penais e as prisões extrapenais. Dentro das prisões penais, nós temos a prisão pena, que é a chamada pena. Quando decorre uma prisão desta natureza? Quando, ao final do processo, o sujeito é condenado e essa condenação transita em julgado, em respeito a um princípio chamado princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência, que está esculpido no artigo 5º da Constituição Federal, que traz as garantias fundamentais
do cidadão brasileiro. Pois bem, o que prevalecia era que essa prisão-pena ela só poderia ocorrer a partir do trânsito em julgado. Como dito, o trânsito em julgado é o momento em que não cabem mais recursos, ou seja, os prazos daqueles recursos se findaram, né? Razões pelas quais deve ser posto o acusado no sistema de execução de pena. Então, dá-se a primeira modalidade de prisão. Porém, por entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, em um julgado recente de 2016, agora existe a previsibilidade para que esse condenado, a partir de confirmação de condenação em segundo grau, no caso, a partir de uma apelação, na qual, em sede estadual, desembargadores julgam aquele recurso, a partir do reconhecimento de que ele deve ser condenado, já pode haver antecipação da pena, na qual ele será recolhido ao cárcere. Essa é a primeira previsibilidade de prisão, que é a regra, a prisão que decorre de uma sentença condenatória com trânsito em julgado, certo? Adentraremos agora a prisão preventiva, que é uma modalidade de prisão cautelar. Que é excepcional a regra, né? Excepcional. É por isso que ela é tida como a última ratio, a última opção. Quem pode decretar essa prisão preventiva? Somente a autoridade judicial. Delegado pode, autoridade policial, no caso o delegado, pode decretar uma prisão preventiva? Não. O Ministério Público, representado por um promotor em sede estadual, pode decretar a prisão preventiva? Não. Tão somente o magistrado juiz. De ofício, durante o inquérito, também não pode. Também não pode. Quem pode decretar a prisão preventiva? Apenas o magistrado. Quem pode requerer essa prisão preventiva? Quem pode pedir a prisão preventiva ao magistrado? Aí se divide em duas fases. Porque a prisão preventiva, ela é uma prisão que pode ocorrer tanto na fase investigativa, que é uma fase pré-processual, como na fase processual, a partir do oferecimento, do recebimento da denúncia. Quem pode requerer, quem pode pedir essa prisão preventiva ao juiz na fase investigatória? A autoridade policial e o Ministério Público podem pedir, cabendo ao juiz decretar, ou não. Sim. E na fase processual, ou seja, quando já iniciada a persecução criminal, quando que o juiz poderá decretar essa prisão preventiva? Sempre que o Ministério Público requerer ou o assistente da acusação, que é aquela pessoa com legitimidade, aquele advogado que se habilita no processo para atuar conjuntamente com o Ministério Público, funcionando também no sentido da acusação. Como também o querelante. Quem é o querelante? É aquele que na ação penal privada promove, dá início à ação penal. Como também o juiz poderá, de ofício, decretar essa prisão preventiva. O que significa de ofício? É aquele ato no qual ele não precisa consultar o Ministério Público, no caso, para o decreto. Essa decretação pelo juiz de ofício pode se dar apenas na fase processual, restando afastada hipótese de decretação de ofício quando da fase investigatória. Quando que ela se transforma em domiciliar? Quando que eu posso, o meu cliente, oferecer essa possibilidade de prisão domiciliar? Certo. A prisão preventiva, ela tem requisitos que a ensejam. Não tão somente o fumus boniuris, que é a prova da materialidade e indícios de autoria. Ela é corroborada com um instituto chamado periculo in mora, que é o perigo na demora, ou periculum libertatis, né, que é o perigo na liberdade. Uma vez em liberdade, aquele acusado, aquele indiciado, vai trazer um perigo à sociedade. O artigo 312, ele lista quais fundamentos são esses, que são 4. Ordem pública, aquele acusado em liberdade vai transgredir em novos crimes, trazendo uma desordem pública. Ordem econômica,
que seria o mesmo instituto, porém atrelados a crimes de ordem econômica, né, crimes previstos no Código de Defesa do Consumidor, crimes previstos na lei contra crimes tributários, contra a ordem econômica. Então, se atrelado à ordem econômica, você aduz esse fundamento. Temos o terceiro fundamento, que é o quê? A conveniência da instrução processual, né, para que aquele indiciado ou acusado não venha interferir na instrução do processo, ou seja, destruindo provas, ameaçando testemunhas, ameaçando vítimas ou quaisquer pessoas que funcionem no processo. E o último fundamento desta prisão preventiva é a aplicação da lei penal, quando existir fundado risco em evasão do acusado, ou seja, que aquele acusado se furte de cumprir a pena, risco em fuga, de fugir para outro país, outro estado. Aí se faz presente, né, a necessidade da prisão preventiva, corroborada com a legalidade que é prevista no artigo 313, que diz que poderão ser passíveis de prisão preventiva aqueles sujeitos que tiverem cometido crimes com pena máxima em abstrato superior a 4 anos. Né? Então, pegamos um exemplo de um crime de furto simples, no qual a pena vai até 4 anos. Em regra, pode ser decretado prisão preventiva para esse cidadão? Não, porque a própria lei veda. Por que esse critério de 4 anos? Ele atende justamente o respeito ao princípio da proporcionalidade e adequação. Uma vez que o próprio Código Penal, ele traz benefícios a esse acusado que não tem uma pena superior a 4 anos. Por exemplo, o artigo 44 diz que aqueles crimes do Código Penal, diz que aqueles crimes que não excedam o patamar de 4 anos, quando o acusado não é reincidente e o crime não houver emprego de violência ou grave ameaça, ele poderá, aquela pena privativa de liberdade, que é detenção ou reclusão, ser convertida em pena restritiva de direito. Outro fato, o próprio artigo 33 do Código Penal, ele traz os marcos de regime inicial de cumprimento de pena, né? Trazendo, quando a pena não for superior a 4 anos, ela pode ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto. Então, por que levar um cidadão desse a um cárcere de uma prisão preventiva, se ao final do processo a pena dele não vai ser uma pena privativa de liberdade, sim uma restritiva de direito? Perfeito. Pois não. Eu quero o tempo ele vai passando e a gente vai debatendo. Eu queria lhe fazer um convite diferenciado, porque surgiu o assunto do goleiro Bruno, né? E eu acho que a população se interessa também nessa questão do tribunal do júri, do julgamento em si. E eu queria lhe propor uma situação que me veio à mente agora, trazer um representante do Ministério Público com o senhor aqui, e não sei se eu consigo, vou falar com a produção, um representante de repente um juiz, para a gente fazer um debate amplo, e não só em um bloco, em 2 ou 3 blocos, sobre Tribunal do Júri. Queria saber se o senhor aceita. Aceito, de pronto me presto a vir esclarecer. Eu só não sei quando, acho que passando esse sábado no outro, porque requer um tempo para a gente estar convidando o pessoal, mas daqui a uns 2 ou 3 sábados eu vou criar essa situação para que o senhor possa estar aqui, que eu tenho certeza que a população vai gostar. Tribunal do Júri, e eu vou trazer 3 casos que tiveram repercussão nacional para a gente fazer esse debate aqui, e queria que o senhor fizesse suas considerações finais, agradecendo o senhor que abrilhantou o nosso programa, e eu tenho certeza que a população gostou, e já fiz o convite e agora fica as suas considerações. Muito bem, eu também, mais uma vez, ratificando meus agradecimentos pelo convite feito, me presto a vir esclarecer, né, quaisquer dúvidas referentes ao direito penal e ao direito processual. Como disse anteriormente, me disponibilizo a comparecer para prestar os esclarecimentos sempre que convocado. Vou de intervalo, na volta tem mais Justiça em Ação.
De volta, quarto bloco com o programa Justiça em Ação. Bom, nesse bloco nós estamos recebendo o doutor Diego Sá, que mais uma vez disponibilizando o seu tempo, doutor Diego, para responder, tirar as dúvidas do telespectador. Doutor Diego, que está aqui como profissional competente, e eu tenho certeza que você que está em casa vai se identificar com as dúvidas tiradas pelo doutor Diego, que vai ser um quadro muito interessante, porque o telespectador vai utilizar nossa rede social, o Facebook, e fazer perguntas bem interessantes. Doutor Diego, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Fidelix, mais uma vez estar aqui no seu programa. É sempre um prazer estar aqui, podendo colaborar com você, com o seu programa e com os telespectadores, a fim de tirar as dúvidas do dia a dia. Bacana. Vamos à primeira pergunta, a primeira dúvida do telespectador via Facebook. E aí eu quero lembrar da importância do Facebook para que você possa estar interagindo. Olha, estamos vendo a primeira pergunta. Doutor, é o Derek Barros. Doutor, em um dos apartamentos do meu prédio funciona um estúdio de gravação. Em função disso, o barulho é muito alto e diariamente há um movimento intenso de músicos no hall do edifício. Isso é permitido, doutor Diego? Fidelix, o artigo 1336, inciso 4 do Código Civil, ele é bem claro quando diz que o proprietário da unidade, ele tem que dar a destinação da edificação. Então, no caso, pela pergunta, dá-se a entender que seria um condomínio residencial. Sim. Portanto, não poderia haver qualquer tipo de atividade comercial neste condomínio. Portanto, isso não poderia estar acontecendo no seu condomínio, porque é um condomínio residencial. Então, a destinação dada a esse imóvel é a destinação de moradia, de residência. Portanto, ele não pode, dessa forma, o seu vizinho não pode agir explorando a atividade comercial, no caso, explorando o estúdio de música. Perfeito. É interessante porque é uma situação do dia a dia. É uma situação que, de repente, você está aqui no seu sossego, do seu lar, e aí vem uma barulheira e ele diz, não, mas é um estúdio e tal. Doutor Diego acaba de falar que tem que se atentar ao objetivo do prédio, se ali é para morar, tem que ser tratado como tal, né? Bom, vamos à mais uma pergunta do telespectador via Facebook. Temos mais uma pergunta, doutor. Quando o casamento chega ao fim sem separação, quais os bens deverão ser partilhados? Olha, a Dailane Ferreira. A Dailane Ferreira pergunta, quando o casamento chega ao fim por separação, quais os bens deverão ser partilhados, doutor Diego? Fidelix, o casamento, quando ele chega ao fim por separação, essa resposta depende muito do regime do casamento. Perfeito. Né? Então, em regra, o regime praticado é o regime de comunhão parcial de bens. Né? Então, caso seja o regime de comunhão parcial de bens, os bens devem ser partilhados em cotas iguais, 50% para um cônjuge, 50% para o outro cônjuge. Então, essa resposta depende muito de saber qual o regime de bens praticados no casamento. Vai de cada casal. O casal que tem que identificar qual foi o sistema, como foi que eles casaram, assinaram, eu digo que é um contrato, né? Eles assinaram ali o contrato, então que tem que ser analisado, né? Qual o regime que você casou, não é isso? Exatamente. E aí depois entender como é que funciona. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta do telespectador via Facebook. Coloca na tela aí, produção, para que a gente possa tirar as dúvidas. É o nosso amigo Juan Davidson, que acessou a página do Facebook e assim como o Juan fez, você também em casa pode fazer, viu? Entre em contato via Facebook, curta a nossa página, mande a sua pergunta e ele pergunta o seguinte, quando o pai se recusa a registrar o filho, o que fazer, doutor Diego? Fidelix, não existe óbice em relação a isso quando o pai se recusa a registrar o filho. A mãe ela pode, de acordo com a lei 8.560/92, ela pode registrar o filho de forma unilateral. É claro que a criança ela tem o direito de saber quem é o pai, né? Então, depois que a mãe ela vai e registra o filho de forma unilateral, ela pode indicar o nome e o endereço do suposto pai e ele será intimado
para se manifestar acerca da paternidade. Caso ele não venha se manifestar, a mãe, representando o menor, poderá ingressar com uma ação de investigação de paternidade para aí sim se concluir pela paternidade ou não daquele suposto pai, né, que ela aponta desde o início, quando do registro da criança. Perfeito, perfeito. A participação do telespectador via Facebook, aqui com o doutor Diego Sá respondendo e tirando as dúvidas. Vamos a mais uma pergunta do telespectador. Vamos ao Rabelo Júnior. Olha, tem uma pergunta interessante. Mais uma vez lembrando, doutor, um pai separado que paga pensão para o filho pode exigir que a mãe ajude no pagamento quando os dois têm renda? Ou seja, separou, os dois têm renda e aí só o pai está pagando ali a pensão. Ele quer saber, eu posso também dividir o pagamento dessa pensão com a mãe, já que os dois trabalham? Fidelix, o que acontece é o seguinte, o artigo 1703 do Código Civil, ele é claro em relação à obrigação dos pais de manutenção dos filhos. O fato de o pai ele pagar a pensão, isso não desonera a mãe de manter, né? Claro, isso tudo observando a capacidade financeira das partes. Então, no caso da pergunta do nosso telespectador, o pai ele é obrigado a manter, mas a mãe também, dentro das suas possibilidades, ela tem as suas responsabilidades e deve, sim, ajudar o pai na manutenção do seu filho. Perfeito. Bom, e se você que está em casa quiser participar junto conosco, é só curtir a nossa fanpage no Facebook, Justiça em Ação. Não tem o programa antes. Inclusive, tem até uma página aí que é Programa Justiça em Ação. Não é a nossa página, não é o nosso canal oficial. O nosso é apenas Justiça em Ação. Tem mais uma participação do telespectador, é a Patrícia de Paula. Olha só, tem mais uma dúvida da Patrícia de Paula. Ela diz que tem 4 filhos com o ex-marido e ele paga a pensão. Quero saber o valor da pensão alimentícia fixada no início da ação de anulação de casamento poderá ser alterado quando o processo tramita. Enquanto o processo estiver tramitando, doutor, ela pode alterar aquele valor inicialmente acordado? Sem dúvida nenhuma, Fidelix. A qualquer momento do processo, esse valor de alimentos provisórios ele pode ser revisto. Sim. É um valor provisório fixado naquele momento, mas se, por exemplo, a capacidade financeira de uma das partes se alterar, sim, pode ser sim revista esse valor de pensão alimentícia a qualquer momento no processo. Então, qualquer momento que estiver tramitando pode ser alterado. Exatamente. Né? Isso está previsto na lei de alimentos, né? E que deixa bem claro que esse pedido ele vem sendo discutido no processo, mas em apenso. Então, a questão de fixação dos alimentos, seja para reduzir, seja para majorar, ou seja para desonerar, ela vai ser discutida no processo, mas em apenso. Ou seja, em um processo que corre junto com o processo de alimentos, do pedido de alimentos. Um pedido em apenso, à parte desse processo de alimentos. Bom, queria pedir à produção, que eu tenho aqui uma pergunta muito interessante que está no Facebook sobre demissão por justa causa, né? Demissão por justa causa, e aí é interessante que a gente possa analisar essa situação, porque tem muita gente em casa que tem essa dúvida, né? Que tem tem aí, produção? Vamos lá, então, tem mais uma pergunta via Facebook do Gabriel Oliveira. Doutor, ocorre uma demissão por justa causa, a pessoa demitida terá direito a férias proporcionais? Né? Quando ocorre essa situação, doutor? Na verdade doutor, deixa eu ler novamente, quando ocorre uma demissão por justa causa, no caso dele, a pessoa demitida terá direito a férias proporcionais? Fidelix, quando a pessoa ela é dispensada por justa causa, ela não terá direito às férias proporcionais. Isso está sumulado na súmula 171 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, você foi dispensado, demitido por justa causa, você não terá direito às férias proporcionais. Perfeito, perfeito. Bom, rapaz, quando o bate-papo é interessante, o tempo passa rápido, né?
12 minutos aí se encerrando de uma entrevista muito bacana. Doutor Diego, eu quero aproveitar que estamos aqui no estúdio, quero, entre aspas, lhe colocar contra a parede e lhe fazer um convite. Próximo sábado, se o senhor tiver disponibilidade, claro, no seu tempo, eu gostaria de contar com o senhor mais uma vez aqui. E eu gostei da dinâmica da entrevista, do Tira Dúvida, Facebook, e na próximo sábado, se o senhor assim permitir, teremos também vídeo, assuntos gerais. E aí eu queria fazer o convite. Próximo sábado, dependendo da sua agenda, eu acho que o senhor vai analisar, que o senhor também é presidente da CAAMA, da Caixa de Assistência da OAB, mas, de acordo com a sua agenda, o senhor pode confirmar posteriormente a sua presença no próximo sábado aqui? Sem dúvida, Fidelix. Eu vou fazer... será um prazer, né, enorme estar participando novamente do seu programa, podendo trazer informações e esclarecimentos, tanto para o mundo jurídico, sim, como para a população. E eu vou fazer um esforço muito grande para estar aqui no próximo sábado com você. Bacana. Quero agradecer, doutor Diego Sack, advogado e também está como presidente da CAAMA, da Caixa de Assistência da OAB. Realmente abrilhantou muito o programa de hoje. Bom, hoje o Justiça em Ação fica por aqui. Sábado que vem estaremos de volta com mais assuntos jurídicos, com mais tira dúvidas para você, telespectador. Muito obrigado pela audiência. Até sábado que vem. Valeu. Bacana.